Olá, meus queridos, tudo bom? Mais uma aula. E aí, esperar que essa pandemia passe para que a gente possa se encontrar, né? Na aula passada, alguns ficaram devendo as atividades, né? Então, bora colocar em dias. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do capítulo 6, tá? Esse capítulo ele fala sobre os seres vivos, a classificação e a nomenclatura, né? Eu vou dar uma dica. Quem gosta daqueles confeitezinhos MM, né, que chama, ele é todo coloridinho. E aí, às vezes, tem pessoas para brincar, vai separando por cores. Que critério utilizou? Né? Quem gosta de jujuba, né? As cores, tem pessoas que gostam mais do verde, tem pessoas que gostam do vermelho, que gostam menos do amarelo, e assim sucessivamente. Então, ele vai selecionando, dando opção ao sabor na qual eles gostam. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre como classificar e dar nome a esses seres, né? Então, de forma bem explícita, classificar significa é um processo em que o ser humano utiliza para agrupar a grande variedade de objetos. Você sabe diferenciar, né? Grande de pequeno, liso de áspero, rígido, né? Maleável, o feio do bonito, né? O agradável, o desagradável. Então, tudo isso são características que você classifica para identificar, né, esses seres. A primeira pessoa que usou esse termo de classificação foi Aristóteles e Linneu, né? Eles fizeram isso para poder separar dois grupos, primeiramente dois grupos, né? Só o reino das plantas e o reino animal. Mais tarde, outros cientistas criaram outros sistemas baseados justamente no que Aristóteles e Linneu haviam feito. Então, Linneu, o nome dele completo, ele é um sueco, né, naturalista, e ele era criacionista. Lembram, na aula passada que nós estudamos as teorias, né? É Carl von Linné, o nome dele, mas em pronúncia, Linneu. Ele definiu como critério de classificação as características estruturais e as anatômicas, né? E aí é uma classificação que se tem até hoje. Esse surgimento dos reinos, primeiramente só foram dois, né? Que foi o reino das plantas e o reino animal. Depois eles viram a necessidade onde outros grupos se identificaram pela sua forma, pela sua nutrição, pela forma como eles se dividem, né? Então, são 5 grupos. É o reino protista, é o reino monera, é o reino fungi, que é o reino dos fungos, é o reino das plantas e o reino animal. E pessoas contribuíram para isso, pesquisadores, e que graças a eles, até hoje funciona essas classificações, né? Para que possa facilitar a compreensão dessa variedade que existe no nosso planeta. A taxonomia é uma parte da biologia, né, onde nomeia e classifica esses seres de acordo com o grau de parentesco. Então, dividindo essa palavra, tax significa arranjo, nomia significa método. É um método, um arranjo apropriado para poder identificar cada espécie. Essa taxonomia ela é importante porque ela permite, né, estabelecer filogênesis, né, que é você identificar por raça, e gênese, que significa a origem. Então, a taxonomia ou categoria taxonômicas, ela facilita
esse estudo, que é baseado em semelhanças e diferenças. Carl von Linné, como eu já havia dito, o nome é chamado de Linneu, é um naturalista sueco do século XVIII. Ele sempre manteve os dois reinos propostos por Aristóteles e introduziu mais três, em consequência da forma de sobrevivência, de nutrição, de desenvolvimento, né? E ele estabeleceu que, com base nessa classificação, esses 5 reinos, ele é escrito em palavras latinas, ou seja, latim era uma língua antiga, né, que identificava, uma forma de você identificar cada espécie, depois é que vem o gênero na qual ele se identifica. Um exemplo que ele deu é a pantera. Pantera leão, pantera onça. No caso do homem, é Homo sapiens, né? No caso dos cães, os canídeos, dos gatos, felídeos, ursos, ucídeos, e assim vai identificando cada um. E aí, esse exemplo, claro, é bem interessante porque a gente identifica achando que todos eles pertencem a uma classe só, mas com denominações diferenciadas. Esses reinos diferenciam-se pelo tipo de nutrição. Lembra quando eu falei na aula passada que seria essa nutrição? A nutrição, ele é autótrofo, quando ele produz o seu próprio alimento, e heterótrofo, quando ele não produz o seu alimento. Ele também se dá pela organização das células, como seria? Formada por uma célula ou várias células. Uma célula é chamada unicelular. Várias células é chamado de pluricelulares ou multicelulares, né? E aí essas células, elas podem ser organizadas ou desorganizadas. Células procariontes e células eucariontes, né? E os reinos são: o reino Monera pertence ao reino das bactérias e as das cianofícias, né? Ele é classificado como procariontes. O reino protista pertence aos protozoários e às algas, né? O reino Fuji, ele pertence aos fungos. O reino das plantas é chamado plantae, o metafita, o reino vegetalia, que é o reino das plantas. Metazoa ou animalia são todos os animais. Então, os grupos, os reinos são reino Monera, reino protista, reino dos fungos, reino das plantas e reinos dos animais. As categorias taxonômicas, né, elas identificam cada espécie. Dessa espécie vai pela questão gênero, o parentesco que está entre si, onde eles se agrupam formando essa família que vem desse gênero. E essa ordem são grupos que reúnem famílias semelhantes, ou seja, aparentadas entre si, que forma essa classe onde reúne a semelhança sempre de um para o outro. O fato de ser gato não significa que eles são, então são gatos, mas agora com espécies diferentes, né? Os filhos reúnem classes que agrupam essas semelhanças para poder formar esse reino. E aí é uma sequência, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Que eles formam. E aí, no decorrer dessas atividades, a gente vai tentando entender como classificar cada espécie, como é que a que classe eles pertencem, a que família, o gênero na qual ele faz parte, através dessas atividades. E na próxima aula, a gente ainda vai continuar explorando um pouquinho dessas categorias
taxonômicas, tá certo? E com isso, vocês irão fazer atividade, né, da página 85 e 87, lembrando que os alunos que ainda não enviaram as atividades, por favor, encaminhem para que eu possa fazer a correção, porque no decorrer da semana que vem eu vou começar a liberar o gabarito da folha digitada e das 2 atividades que já foram feitas, mas para isso eu preciso que vocês me enviem, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Um abraço virtual em todos e até a próxima aula.